Olá pessoal, aqui é o Gilgamesh Rei Teórico trazendo a parte 11 de Eu Mato Sei nos Lave. Continuação do capítulo. Após a reunião das comandantes do 6º e 7º esquadrões, Imari foi para seu quarto descansar enquanto pensava: pode se preparar, Ashio. Eu vou te derrotar, custe o que custar. Vou provar para todo mundo que não sou um fracasso. Você e nossa família vão ver só. Eu irei acabar com todos vocês. Enquanto isso, Ryu estava na sala conversando com a Kyoka. Ryu: então o que exatamente foi aquilo? Eu tô ligado que sempre tem uma certa rivalidade entre irmãos, mas aquilo foi bem escroto. A irmã da Imari tava humilhado ela a troco de nada. Aquilo me deixou bem irritado, e olha que é difícil me deixar irritado. Kyoka: sim, a Yashio e uma garota bastante problemática e orgulhosa, mas isso não totalmente culpa dela. Ryu arqueou uma sobrancelha e disse: como assim? Existe algum motivo para essa relação de irmãs problemática? Kyoka suspira e começou a contar a história do clã Azuma. Imari e a filha mais nova do clã Azuma. O clã Azuma e uma poderosa família que existem há gerações e serve o corpo antidemônios. Elas têm bastante influência em Mato por conta de sua servidão na dimensão Mato, e elas dão um grande valor na linhagem e ao poder e o desempenho das mulheres de sua família ser talentosa e bem-sucedida, e praticamente uma obrigação para o clã Azuma. Imari é a filha mais nova da família Azuma, sendo filha de Fubuki Azuma, a comandante da 9ª unidade. Desde a infância, ela era comparada às suas irmãs mais velhas, que se destacavam em tudo, enquanto ela era considerada um fracasso, às vezes estudando ou treinando demais a ponto de adoecer. Entre suas irmãs mais velhas, Imari era sempre a mais provocada por Yashio, que parecia ter criado um hábito com isso. Mesmo feliz por ter adquirido seu próprio poder comendo um pêssego de mato, ela percebeu que havia várias fraquezas nele. Ryu: entendo, mas a benção dela de transformar partes do seu corpo em armas, e bem poderosa e versátil. Por que ela é considerada um fracasso? Ryu perguntou confuso. Ele não estava entendendo isso. Kyoka: na verdade essa não é a benção da Imari, ela só utiliza porque acha útil. Ryu olhou diretamente, curioso. Então Kyoka, qual é a benção da Imari? Kyoka abaixa sua xícara de café lentamente, como se refletisse antes de responder. Kyoka: séria, a bênção da Imari é chamada aprendizagem. Pausa breve. Ryu escuta com atenção, olhos fixos nela. Kyoka continua: ela pode utilizar outras bênçãos de pêssego após aprendi-las e configurá-las em seu smartphone. Mas há um problema: se ela não for compatível com as bênçãos que aprende, elas perdem quase todas as suas qualidades originais. Algumas se tornam impraticáveis em combate. Kyoka faz uma pausa, olhando para Ryu como se antecipasse sua reação. Kyoka então continua: por isso, sua própria família a considera um fracasso. Eles acham que sua bênção é fraca demais para um membro do clã Azuma. Silêncio. A câmera foca nos olhos de Ryu. Sua expressão endurece por alguns segundos. O tempo parece parar. Lentamente, um som se forma. Ryu começa a rir, primeiro baixo, depois mais alto. Logo, sua risada preenche todo o ambiente. Ryu rindo como um lunático. Mas que piada! Eles realmente acham que ela é um fracasso por causa disso. Kyoka observa, confusa e surpresa. Ryu levantando, sorrindo com desprezo: essas fraquezas são tão ridiculamente fáceis de resolver, que só me resta rir da cara desse clã Azuma. O rosto de Ryu cheio de confiança, os olhos brilhando como se tivesse acabado de ter uma epifania. Ryu: eles são tão cegos. E ela é um diamante bruto que ninguém quis polir. A risada de Ryu vai diminuindo até ele respirar fundo e encarar Kyoka, que ainda parece confusa. Kyoka franzindo a testa: Ryu, o que você quer dizer com isso? Está dizendo que a Imari não é um fracasso? Ryu se senta novamente, cruzando as pernas, e sorri como se estivesse prestes a revelar um segredo que ninguém mais conhece. Ryu, claro, confiante, a aprendizagem que ela usa agora é só uma sombra fraca da verdadeira habilidade dela. O nome verdadeiro desse talento é cópia. Kyoka regala os olhos, surpresa. Kyoka: cópia? Ryu: sério? Sim.
Uma habilidade tão rara que, tirando a Imari, só mais 2 pessoas no mundo inteiro surgiram com algo semelhante. É um dom que permite ao usuário aprender qualquer técnica, qualquer habilidade, apenas observando. O corpo grava tudo no subconsciente: postura, fluxo de energia, tempo de reação, até magia. É o talento verdadeiro que supera até gênios. Kyoka leva a mão ao queixo, refletindo. Ryu continua. Ryu, mas, quando ela comeu o pêssego, ainda não tinha despertado o talento. O que aconteceu? O pêssego moldou a benção dela antes do verdadeiro talento emergir. O resultado? Uma versão limitada e estável. Ela só pode usar uma habilidade por vez. Não pode armazenar, nem alternar com liberdade. Isso cortou as asas dela, antes mesmo de aprender a voar. Kyoka parece chocada. Seus olhos demonstram pesar e compreensão. Kyoka então, ela não é fraca. Ela foi travada desde o início, Ryu. Exatamente, e o pior, é que a própria família dela nem percebeu. Chamaram de fracasso aquilo que, na verdade, é um dom inestimável. Mas eu vou consertar isso. Vou fazer ela despertar o verdadeiro potencial dela. Ryu se levanta, os olhos determinados. Ryu, a Imari vai aprender o que significa lutar de verdade. E quando isso acontecer, o Toda vão conhecer a verdadeira gênia cópia. No dia seguinte. Quarto de Imari, o relógio digital no canto do quarto pisca às 5 da manhã. O ambiente está escuro e silencioso. Imari dorme profundamente, aninhada sob as cobertas, com o rosto calmo. De repente, a porta do quarto é arrombada com o estrondo. Ryu, gritando, completamente insano e empolgado, acorda, fofinha. Sem qualquer aviso, ele joga um balde de água fria diretamente na cama, molhando Imari da cabeça aos pés. Ela dá um grito agudo e pula da cama como um gato assustado. Imari, gritando, tremendo, tá maluco? Você tá louco, Ryu. Ryu, abrindo os braços como se estivesse revelando uma grande verdade. Estou sim, e com muito orgulho. Porque só os loucos mudam o mundo. Imari encara ele, completamente molhada, com uma expressão de puro choque e raiva. Ryu, animado, com um sorriso maníaco, hoje começa o seu treinamento. Imari, chega de desculpas. Chega de amarras. É hora de acordar o que está adormecido dentro de você. Ele dá um passo à frente, o dedo apontado dramaticamente para ela. Ryu, e lembra de uma coisa muito importante. Rapadura é doce, mas não é mole, minha filha. Ele sorri com brilho nos olhos, enquanto Imari cai de joelhos, ainda molhada, sussurrando consigo mesma. Imari, murmurando, isso vai ser o inferno, eu consigo sentir. Cena corta para o lado de fora da base, o céu ainda escuro. Imari, ainda tremendo de frio, está em pé ao lado de Ryu, que está sorrindo como se aquilo fosse a coisa mais divertida do mundo. Ryu, vamos começar com 100 flexões, 100 abdominais, 10 agachamentos. Mas toda vez que seu corpo doer, você vai sorrir. Porque dura é só a música da evolução tocando no seu corpo. Imari, incrédula, isso nem faz sentido, Ryu, gritado, nada faz, fofinha. E mesmo assim a gente vive. Após os 100 de cada exercício, Imari estava jogada no chão ofegante. Foi a primeira vez que ela fez isso pátio da base. Agora era 6h30 da manhã. Ryu aparece empurrando um carrinho de pedreiro novinho. Ao lado dele, uma pedra gigantesca está cravada no chão. Imari está ajoelhada no chão, tentando recuperar a alma perdida no aquecimento. Imari, ainda ofegante, por favor, diz que agora vem alguma técnica secreta sua, Ryu, colocando luvas de pedreiro. Técnica secreta? Que nada. Hoje é dia de treino estilo pedreiro BR raiz nível Deus. Ele dá um tapa na pedra como se ela fosse uma velha amiga. Ryu, continua, com minha manipulação atômica, essa pedrona aqui vai virar isso. Ele brilha os olhos, ativa sua radiação e a rocha começa a brilhar, até se transformar em uma carrada de seixo. Imari, boquiaberta, você acabou de transmutar rocha sólida em seixo de construção. Ryu, eu sou muito criativo, pivete. E agora, sua missão é carregar tudo isso no carrinho.
Você vai levar cada pedrinha dessa até o topo daquela montanha ali. Ele aponta para uma montanha distante, a 5 km de distância, com uma bandeira tremulando no topo. A bandeira diz: Pivete, você consegue, com uma caricatura da Imari carregando tijolos. Imari, olhando a bandeira ao longe, em choque. Aquilo é meu rosto. Você preparou isso com antecedência. Rio, sorrindo de orelha a orelha. Planejamento é tudo, garota. Agora vai lá. Cada ida e volta fortalece o corpo e molda o espírito. 30 minutos depois, Imari carrega o carrinho cheio de seixo, cambaleando, suando, bufando, com as pernas tremendo. Ao longo do caminho, há placas com frases motivacionais estilo Rio, chorou. Bebe água e continua. A dor é só um músculo dizendo obrigado. Se tropeçar, tropeça pra frente. Ela chega no topo, quase desmaiando. Mas antes de cair, olha para a bandeira e murmura: Imari, determinada, se esse é o caminho para despertar meu verdadeiro poder, então vou empurrar esse carrinho 1000 vezes, se for preciso. De volta à base, fim do dia, Imari retorna cambaleando, toda suja, mas com os olhos brilhando. Rio a observa, sentado de pernas cruzadas como um mestre zen. Rio, sério, pela primeira vez, você começou o dia sendo um fracasso aos olhos dos outros. Mas hoje, você foi a guerreira mais forte que conheço. Pausa dramática. Então ele sorri maliciosamente. E diz: Rio, e amanhã tem mais. Vamos carregar areia, depois cimento quem sabe levantar uma casa inteira no braço. Afinal, o rosto de Imari fica pálido em choque com as palavras de Rio e perguntou na sua mente: será que esse maluco vai mesmo me ajudar a ficar mais forte? Rio, vendo a expressão dela, diz: tá achando que a vida e um morango, minha filha, aqui tu vai sofrer pra ficar forte, não tem poderzinho da amizade não, aqui e puro sangue choro. Ele dizia rindo animado. Imari desmaia no chão com um leve de desespero no rosto. Rio, treinamento concluído, por hoje dia seguinte base, 5 da manhã. Imari já acorda por conta própria, com olheiras e cabelo bagunçado, mas determinada. Ela se dirige ao local de treino, onde Rio já a espera com um sorriso maníaco. 200 sacos de cimentos empilhados. Aonde ele conseguiu simples? O cara roubou de alguma obra aleatória fora da dimensão. Mata o Rio, braços cruzados, rindo. Hoje é dia de ficar trincada. Imari, nada de carrinho agora. Você vai carregar no corpo mesmo. Imari olha os sacos de cimento, cada um com 50 kg. Ela engole seco. Imari, sem hesitar: quantos? Rio, sério, todos. Um de cada vez até completar a carga diária. E o trajeto, você já conhece, aquela montanha linda, 5 km só de amor e sofrimento. Imari começou a carregar um por um no meio da trilha. Imari está com um saco de cimento nas costas, suando, gemendo de esforço. Ela dá passos lentos mas firmes. No topo, a bandeira ainda trêmula como símbolo de sua superação. Kyouka chega no campo de treinamento. Kyouka aparece e vê a trilha. De longe, ela vê Imari suada, ofegante, com cimento nas costas, subindo uma montanha. Chocada, ela se aproxima de Rio. Kyouka, incrédula: o que diabos é isso? Isso nem parece um treino, parece tortura pesada de construção civil. Você vai matar ela. Rio, de braços abertos, com um sorrisão: ah, menina, você tem muito que aprender. Tudo é treino, meu amor. Isso aqui é treinamento estilo Rio, pedreiro, guerreiro e professor da vida. Kyouka, olhando sério: você acha mesmo que carregar cimento é a melhor forma de treinar ela? Rio, balançando o dedo em negação: o corpo se fortalece no esforço físico. A mente se fortalece na superação. E o espírito, minha querida? Ah, o espírito viraço quando é forjado na pressão. Fica ligada e segue o baile, que o próximo nível é carregar, fazer uma estátua. Kyouka suspira, mas então olha para Imari. Vê que, apesar de exausta, ela não reclama. O olhar de Imari brilha com determinação. Ela entende. Kyouka fala baixo, para si mesma, ela está mesmo levando a sério. Final do dia, Imari termina a última carga. Ao invés de desmaiar, ela levanta os braços como se tivesse vencido uma guerra. Rio a observa com orgulho e acena. Rio, gritando: pivete.
Hoje você evoluiu mais que muito herói de anime. Bora pra janta, arroz, feijão e frango, porque amanhã tem mais. E Mari, sorrindo cansada, pode vir até uma laje. Tô pronta. Base de treinamento, manhã seguinte sol nascendo, e Maria parece já preparada. Mas ao invés de cimento ou seixo, ela vê Ryu cavando com uma enxada. Ao lado, blocos de concreto e uma estrutura estranha começando a surgir. E Maria, confusa, Ryu, o que você tá fazendo? Ryu, como se fosse óbvio, tô construindo uma estátua da Kyuuka, né? Vai ficar linda, deusa de concreto puro. E você vai bater o concreto com essa enxada até a alma do cimento brilhar. Eu quero um concreto bom, nada de concreto aguado, ouviu ele. Entrega a enxada como quem entrega uma espada lendária. E Mari, ainda confusa, mas, isso é mesmo treinamento? Ryu, claro e convicto, cada pancada na massa é uma batida no seu eu limitado. Mistura bem, coloca força, canaliza energia. Você não tá só batendo concreto, tá moldando seu futuro. E Mari suspira, mas já sabe que discutir com ele é inútil. Ela começa a trabalhar, focada. Kyuuka observando de longe as loucuras de Ryu. Kyuuka aparece novamente, braços cruzados. Ela observa e Mari suada, misturando concreto com dedicação, enquanto Ryu assobia e esculpe a cabeça da estátua. Kyuuka, cansada da loucura, Ryu, o que exatamente isso ensina pra ela? Carregar seixo, cimento, agora isso. Isso é surreal. Nada do que você faz parece ter um sentido real. Ryu, sorrindo malandro, talvez não tenha mesmo. Ou talvez tenha mais do que parece. O segredo, minha querida, é que às vezes a mente aprende no caos o que nunca aprenderia na ordem. Kyuuka fica em silêncio. Ele continua dizendo, agora com um olhar mais sério. Ryu, essa menina foi chamada de fracasso a vida inteira por algo que não é culpa dela. O corpo dela não acompanhava o potencial dela. Mas agora, eu tô forçando o corpo a alcançar a mente. Quando os dois se encontrarem, nem o capeta segura essa garota. Kyuuka, baixinho, você realmente acredita nisso, não é? Ryu, de costas, com a talhadeira na mão, não, eu tenho certeza. Fim do dia, a estátua de Kyuuka está pela metade. E Mari, exausta, cai de joelhos com as mãos ainda segurando a enxada. Ryu caminha até ela e agacha ao lado. Ryu, sorrindo, tá começando a pegar no tranco. E Mari, tá vendo essa estátua? Você tá moldando ela com a força que disseram que você não tinha. Um dia você vai fazer o mesmo com o mundo. E Mari sorri, exausta mas orgulhosa. Kyuuka observa de longe, tocada, mas ainda não conseguiu entender o objetivo do Ryu com toda aquela loucura dele. 20º dia consecutivo, campo treinamento, madrugada. A cena abre com o céu ainda escuro. Um som conhecido ecoa pelo ar, o barulho de rodas no chão. E Mari sai do alojamento com os olhos semicerrados, já empurrando o carrinho de pedreiro. E Mari, diz de forma baixa, automática, carregar seixo. 5 quilômetros. Respira, anda, empurra, ela segue como um relógio suíço. Nenhuma reclamação. Os pés firmes no chão, os braços calejados, as mãos marcadas. O ritmo constante como o bater do coração. Depois ela começa a jogar os sacos de cimento no ombro como uma habilidade que antes pareceria impossível. Cada movimento preciso. Cada músculo em sincronia. A garota, antes chamada de fracasso, agora se movia como uma veterana de guerra. Ryu, assistindo de longe, com um sorriso orgulhoso e um pão de queijo na boca. Virou uma verdadeira operária de obras. Vai ganhar crachá do Sindicato das Lendas. Ao fim da tarde, a grande estátua de Kyuuka estava pronta. Feita com concreto batido pelas mãos de Mari, sob comando do maluco do Ryu. E, apesar de tudo, era linda. Kyuuka chega e fica em silêncio. A estátua era imponente, poderosa, com o semblante dela em pose majestosa. Mas o que impressionava era saber quem a construiu. Kyuuka, olhando para Imari, você terminou? Imari, sorrindo, respirando fundo, sim, e nem senti passar o tempo. Kyuuka observa as mãos dela, calejadas, machucadas, mas firmes. Ela olha para Ryu, ainda sem entender completamente. Kyuuka, o que isso ensinou para ela, afinal?
Ryu, sério diz, disciplina, resiliência, ritmo, e acima de tudo, que o corpo dela pode fazer muito mais do que disseram pra ela. Ele olha diretamente para Imari. Ryu, essa estátua não é sobre você, Kyoruka, é sobre ela. Ela moldou essa estátua. E moldou a si mesma. Imari ficou encarando a estátua. Imari caminha até a estátua, a toca com cuidado, como se reconhecesse algo novo. Ela fecha os olhos. Imari, sussurrando, eu não sou um fracasso, eu só não tinha percebido ainda. Ryu sorrindo de costas, com o céu alaranjado. Ryu, murmurando, agora sim, a fundação tá pronta, hora de começar o verdadeiro treinamento. Ryu, olhando sério para Kyoka e Imari, vocês ainda não entenderam. Essa loucura toda que eu mandei a Imari fazer. Não é só tortura. É ciência pura. Kyoka, ciência? Carregar seixo e bater concreto. Ryu, exato. Agora me respondam vocês duas. Se um bodybuilder, grandão, todo trincado, tentasse carregar 10 sacos de cimento, cada um com 50 quilos, ele conseguiria? Kyoka, claro que sim, né? Imari, eu acho que sim. Ryu, errado. Ele falha. E sabe por quê? Porque o músculo de academia é condicionado para estética e movimentos específicos. Mas cimento é peso morto. Desbalanceado. Instável. Só quem trabalha para usar o corpo inteiro em condições reais consegue. Senta numa pedra, coçando a nuca. Vocês ainda não entenderam a diferença entre força de verdade e músculo de enfeite. Bodybuilder malha para crescer o músculo, ficar bonito, trincado. Mas força mesmo, nem sempre tem. Sabe por quê? Porque ele treina o músculo, mas não o corpo inteiro em esforço real. Agora olha um pedreiro, o cara passa o dia carregando saco de cimento, levantando balde com corda, socando concreto. Isso bota o corpo no limite de verdade. Não é só músculo, é força, estamina e resistência. O pedreiro não treina para mostrar. Ele treina para fazer. E isso muda tudo. Ryu, aponta para Imari, o que você fez nesses dias? Você não cresceu músculo. Você ensinou seu corpo a ser uma máquina de força funcional. E é isso que guerreiro precisa. Ryu, continua. O que eu fiz com a Imari foi condicionar os músculos dela a funcionarem em qualquer situação. Força bruta, equilíbrio, resistência, adaptação. Esse é o tipo de força que um guerreiro precisa. Imari, entendendo aos poucos, então, meu corpo, ele mudou mesmo. Ryu, exatamente a prática constante extrema ao seu corpo fortaleceu ele para aguentar estresse ao máximo. Seu corpo se adaptou e acostumou com o estresse do trabalho pesado. Bom, por hoje e só amanhã vamos começar o verdadeiro treinamento. Dia seguinte, Ryu, abrindo os braços, teatral, muito bem. Imari, o físico já tá naquele naipe. Agora é que o filho chora e a mãe não vê. Imari, confusa e já exausta, o quê? Mais treino. Eu mal consigo mexer os braços. De tanta dor. Ryu, sorriso diabólico e brincalhão, agora é hora do treinamento de combate. Você achou que ia ganhar músculo só pra ficar bonita? Tá achando que tá em um anime de romance? Kyoruka, aparecendo do lado dele, de braços cruzados, você tem certeza que ela aguenta mais? Isso já ultrapassou o limite do bom senso. Ryu, olhando pra Kyoruka com aquele jeitinho brasileiro. Menina, isso aqui é Brasil. Versão campo de batalha. Batalha não tem pausa pra suquinho ou tapinha nas costas. Aqui é dedo no rabo, suor e chute na cara. E muita gritaria. Ele se vira pra Imari, agora mais sério, mas com o mesmo brilho nos olhos. Ryu, agora que teu corpo aguenta o tranco, é hora de ensinar ele a lutar de verdade. Esquece manual, esquece tutorial. Você vai aprender na base da trocação insana. E relaxa, eu vou com calma. Pausa, mentira. Não vou, não. Continua, o vídeo fica por aqui, até a próxima, pessoal.